Olá, pessoal. Vamos continuar a nossa leitura e o estudo desse livro, Eu Quero, Eu Posso, publicado pela editora Vida Cristã, da doutora Alice. Perspectiva para as mulheres cristãs. Já fizemos aí um vídeo, né, da apresentação do vídeo e da primeira parte. Vamos entrar agora na segunda parte da perspectiva, parte 2. E já peço aí para que você deixe o like, compartilhe esse vídeo com os seus grupos aí. E também, tendo alguma dúvida, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Não fiquem com dúvida, tá bem? Então hoje a gente vai começar a perspectiva parte 2, os papéis da mulher no mundo moderno. Os papéis da mulher, visão geral. Ao identificar os papéis específicos da mulher, devemos começar pela declaração de que os homens e as mulheres são diferentes e, por causa de suas diferenças, muitos dos seus papéis são únicos. Queremos apressar-nos a dizer que isso, de forma alguma, minimiza o fator da igualdade. Homens e mulheres são iguais em valor, importância e em qualquer outro aspecto que possamos sugerir, mas igualmente não significa uniformidade. Gálatas 2:28 deixa muito claro, abre aspas, desarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Fecha aspas. A cruzada da igualdade pode tomar tais proporções que perdemos de vista o fato de que a igualdade não é tão interessante quanto a variedade. O velho adágio, abre aspas, a variedade é o tempero da vida, fecha aspas, nos diz para apreciarmos nossas diferenças. Vamos tirar proveito delas, de maneira que as características singulares de cada sexo possam ser utilizados para realçar a sociedade. Devemos, então, estabelecer que a igualdade não é nosso tema e não é o fator sobre o qual queremos focalizar nossa atenção. Com isso em mente, passaremos a examinar os papéis da mulher. Com fins de esclarecimento, esses papéis serão classificados aqui em 5 áreas: mãe, esposa, ganha-pão, líder espiritual e líder social. Embora cada uma delas seja uma área distinta em si mesma, existe uma sobreposição contínua que, a um só tempo, proporciona uma vida interessante, mas fragmentada quando temos necessariamente de mudar de uma para outra de maneira errática. Esse tipo de vida poderia ser comparado ao trabalho de um ilusionista ou prestigiador no circo, que deve dar atenção a cada item, mas ao mesmo tempo concentrar-se no ato inteiro. Salomão descreve esse ato de ilusionismo em Provérbios 31. Abrimos e fechamos abrindo e fechando o seu relato, no versículo 10 e 31, com o respeito apropriado pela mulher que consegue realizar esses papéis. Abre aspas. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de muitas joias. A mulher que fizer isso deve ser elogiada diante de todos. Deve receber cumprimentos e homenagens de toda a sociedade. Fecha aspas. Foi o que disse Salomão lá no Provérbios 31, verso 10 e 31. Perguntas para discussão. 1. Por que muitos dos papéis são diferentes para homens e as mulheres? 2. Foi Deus quem quis assim? 3. Até que ponto o ambiente sociocultural é um fator em nossos papéis? 4. É pecado para a mulher desempenhar o papel de homem?
5. É possível para a mulher negligenciar sua responsabilidade, escondendo-se por trás do papel feminino? Tá aí as 5 questões para você aí pensar e analisar. Capítulo 1. O papel de mãe. Vamos lá. Nenhuma desculpa deveria ser necessária ao dizer que o papel mais importante que a mulher desempenha, considerando suas consequências de longo alcance e duradouras, é provavelmente o da maternidade. Ao tornar-se mãe, ela tem a oportunidade de não só moldar seu próprio futuro, mas o futuro de gerações vindouras e talvez até de nações futuras. O fato de ser mãe tem sido algo depreciado com o aumento da liberdade sexual e subsequente gravidez indesejada. Acrescente-se a isso a maneira como a sociedade veio a considerar uma família com muitos filhos como sendo enfadonha e algo pouco compensador, e encontramos cada vez mais casais não querendo filhos, ou pelo menos adiando a paternidade, como se estivesse deixando o pior para o fim. Esta é uma triste situação de coisas e exige algum ensino específico para nossos filhos no ambiente familiar, assim como na igreja. Paulo, em Tito, capítulo 2, versículo de 3 a 5, ordena às mulheres mais idosas que ensinem às mais jovens e determina que elas as ensinem a amar seus filhos e seus lares. A maternidade deveria ser um assunto enfatizado no cumprimento dessa ordem. Não existe nada tão desesperador e obsessivo do que uma mulher que quer ter um filho e não pode. Em Provérbios 30, versículo 15 e 16, lemos a respeito de 4 coisas que não se satisfazem nunca, e uma delas é o ventre estéril. Temos muitos exemplos disso nas Escrituras. Em Gênesis 25, 21, Isaac orou ao Senhor a favor de sua mulher porque ela era estéril. Poucos capítulos depois, em Gênesis 30, versículo 1, Raquel disse a Jacó, abre aspas, dai-me filhos, senão morrerei, fecha aspas. Ana, igualmente, abre aspas, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, fecha aspas. Ela prometeu que, se tivesse um filho, o devolveria ao Senhor por todos os dias de sua vida. Quando teve o filho que pedira, ela cumpriu a promessa e a entregou ao Senhor no momento em que desmamou. Ter e criar filhos exige grande dedicação. Não se trata de uma frivolidade a curto prazo, mas um empreendimento para a vida inteira. Minha mãe me disse, quando eu era jovem, que, uma vez que você é mãe, continua sendo o resto da vida. Como estava certa essa rainha entre as mulheres. Ela teve 5 filhos e, aos 87 anos de idade, é agora, entre aspas, mãe de 43. Você jamais deixa de ser, entre aspas, mãe. As pessoas podem aposentar-se de suas profissões, mas não pode aposentar-se deixando de ser pais, uma vez que tenham filhos. Apesar de estarmos exaltando aqui o papel da mãe, queremos enfatizar a importância da disposição e dedicação ao tornar-se um pai ou mãe. Jamais experimentei tanta alegria como quando meus bebês foram colocados em meus braços pela primeira vez. Para as mulheres cristãs, esse é um prazer triplo: agradar a si mesma, agradar seu marido, mas melhor que tudo, agradar ao Senhor. Muitas crianças estão nascendo nesse mundo sem que haja este prazer.
Cabe a cada jovem mulher dar plena consideração a isso, antes de participar de atividades que resultem em filhos indesejados. A obrigação de dizer, entre aspas, não, deve vir muito antes da oportunidade. Por outro lado, cabe a cada mãe de uma garota começar a ensinar-lhe bem cedo todo o propósito do sexo e não apenas a regra do não. Elas devem ser ensinadas que, na circunstância certa, o sexo é belo, satisfatório e inspirado por Deus, sendo, portanto, um lado da espiritualidade. Mas, nas circunstâncias erradas, ele é sujo, produz tensão e pode levar a uma vida de absoluto remorso e tristeza. A gravidez não desejada, as reputações perdidas, doenças venéreas e a AIDS, entre outras, doenças, são apenas as aflições externas. No íntimo, na maioria dos casos, há rejeição, ódio pessoal e uma vida inteira de arrependimento. Falamos antes da importância da disposição e dedicação ao tornar-se um pai ou mãe. De um modo total, é estar pronto a sacrificar-se fisicamente, emocionalmente e algumas vezes espiritualmente. Haverá noites de insônia e dias excessivamente cheios, sem tempo para si mesmo. Estamos falando de um programa exaustivo que dura anos, mas as recompensas podem ser tão satisfatórias que os fatores positivos excedem em muito os negativos. Há há pouco tempo vi-me envolvida na morte de duas pessoas que, por qualquer razão, não tinham filhos. Em ambos os casos foi surpreendente ver como o cônjuge sobrevivente ficou solitário. Em contraste, assisti recentemente ao funeral de uma boa amiga que era mãe de 3 filhos. O amor, apoio e unidade familiar mostradas ao marido que ficou só podiam ser mostrados pelos próprios filhos. O que esse papel de mãe, então, abrange? O que devemos a nossos filhos? Quais são nossas obrigações maternas? No geral, podemos dizer que é nossa responsabilidade orientá-los a fim de que cumpram as necessidades básicas descritas anteriormente. Enquanto estão sob os nossos cuidados, podemos atender às necessidades físicas que os ajudam a transformar-se em adultos saudáveis. Nós os encorajamos a se desenvolver mentalmente, fornecendo a educação que esteja ao nosso alcance. Nós os cercamos de pessoas que irão fornecer seu desenvolvimento socioemocional. E, acima de tudo, proporcionamos a eles um lar cristão e o treinamento espiritual no ambiente da igreja. Não devemos luxos a nossos filhos. Não devemos nada além a eles. Não devemos nada a eles só porque seus melhores amigos têm ou porque eles querem alguma coisa. Não lhes devemos a duração de sua vida. Não devemos a eles uma educação superior além de nossos meios. Os pais jamais devem sentir-se culpados por aquilo que não puderam prover além das necessidades básicas. Nos países ricos, encontramos pais com complexo de culpa e jovens infelizes, porque uma sociedade afluenta pessoas que o dinheiro é a resposta para tudo, mas não é. O dinheiro jamais compra amor, paz, alegria ou salvação. Onde o dinheiro é o centro da vida, jamais há o suficiente. Isso se torna uma doença socioemocional difícil de curar. Embora o dinheiro seja importante, havendo necessidade de estarmos dispostos a trabalhar para sustentar nossos filhos, o foco da família deve, porém,
concentrar-se nos aspectos mais intrínsecos da vida. Vamos examinar agora esses aspectos, pois se relacionam com o papel que as mulheres desempenham como mães. Para esclarecer esses fatores essenciais, serão também aqui divididos em 9 áreas. Subtítulo: Segurança. Esta é uma das primeiras necessidades básicas que experimentamos ao entrar no mundo. Esta necessidade segue-se aos confortos físicos do alimento, roupa e abrigo. Trata-se de uma responsabilidade que a mãe percebe quase desde o momento do nascimento do filho. Não deixamos a criancinha num lugar de onde ela possa cair. Nós a protegemos dos perigos tais como animais, irmãos pequenos, água do banho quente ou fria demais, etc. Em pouco tempo, quando ela aprende a engatilhar e a andar, é protegida do fogo, escadas e outros perigos domésticos. Ao aventurar-se no mundo exterior, nós ensinamos nossos filhos a respeito de veículos, animais, pessoas estranhas, etc. As mães geralmente sentem alguma ansiedade por causa desta responsabilidade pela segurança do filho. Encontramos ocasionalmente uma mãe cujo nível de ansiedade é tão alto que ela protege demais o filho. Esta é naturalmente uma atitude pouco sábia, pois irá criar vários problemas para a criança em muitas áreas de sua vida. Esta superproteção é muitas vezes uma necessidade psicológica por parte da mãe e, em vários casos, indica uma mulher emocionalmente insegura. Embora desejamos, então, a segurança de nossos filhos, devemos tomar cuidado para não sufocá-lo. Além de proteger, devemos treiná-lo para tornar-se independente até o ponto correspondente à sua idade. Subtítulo: Alimentação e Saúde. No momento em que a criança nasce, a mãe imediatamente passa a preocupar-se com a sua alimentação adequada. A batalha entre amamentação no peito e mamadeira se apoia principalmente na questão da alimentação certa. Depois de anos de experiência e observação, minha intuição é que essa luta não tem tanta importância quanto a atitude e disposição da mãe. Qualquer que seja o método que você use, o mais importante é o carinho que geralmente acompanha a amamentação natural. Colocar a, entre aspas, mamadeira de pé de vez em quando não faz mal, mas não deve tornar-se um procedimento constante para cada mamada. À medida que... Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. À medida que mais alimentos sólidos são dados, deve ser dada atenção para uma grande variação de alimentos que o ajudarão a desenvolver o gosto por diversos tipos de comida. Deve-se, porém, permitir que a criança tenha as suas preferências. Todos nós gostamos de alguma coisa e não gostamos de outras. A criança pode usar sua rejeição por um alimento para obter vantagens ou atenção, se não tivermos cuidado para tratar do assunto. Se for um nutriente que você esteja querendo introduzir em sua alimentação, substitua-o e ou continue oferecendo a comida a intervalos. O gosto por alguns alimentos se desenvolve mais tarde do que outros. À medida que a criança fica mais velha, os hábitos de alimentação dos pais terão grande influência sobre os do filho. Quando nosso filho tinha cerca de 3 anos, meu marido ficou com uma úlcera no estômago. Muitos dos alimentos que o pai não podia comer naquela época são exatamente aqueles que nosso filho não come hoje. Na verdade, muito pouco foi dito sobre aqueles alimentos naquele período, mas o menino era observador e
formou uma ideia de que os mesmos não deveriam ser bons, já que o pai não os comia. Olha aí o exemplo, né? Alguma coisa deve ser dita aqui sobre comidas rápidas e alimentos prejudiciais. Uma dieta, uma dieta constante desse tipo de comida não é bom para ninguém e especialmente para uma criança cujo corpo está se desenvolvendo e necessita de boa alimentação. Historicamente, parece que à medida que um país progride politicamente e tecnologicamente, há uma tendência cada vez maior para uma alimentação de conveniência, em vista de o progresso geralmente promover uma vida mais complexa e o elemento tempo se torna um fator nos alimentos que servimos. Este aspecto se aplica particularmente às mães que trabalham, as quais jamais têm tempo suficiente para tudo. Para os leitores que não aprenderam sobre os fundamentos da boa alimentação, seria vantajoso para a sua família se você começasse a procurar informação que assegurasse uma dieta bem equilibrada para todos, especialmente para as crianças no início de seu desenvolvimento. Você pode tentar as seguintes abordagens: 1. Discutir com suas amigas sobre alimentação ou com alguém que julgue possuir a informação necessária. Médicos, enfermeiros, professores, nutricionistas. 2. Procurar literatura que oriente sobre nutrição. 3. A sua igreja ou escola talvez possa dar um mini curso sobre boa alimentação. Alimentar-se bem não exige necessariamente gastar mais dinheiro em alimentos, mas apenas um bom planejamento e o uso do dinheiro disponível. Além da boa alimentação, o papel da mãe inclui cuidar e ensinar bons hábitos de saúde para os filhos. Limpeza, descanso, exercício, postura, atenção e tratamento adequado das doenças físicas devem ser incluídas nesse treinamento. Exemplos apropriados por parte dos pais são tão valiosos quanto qualquer ensino sobre estes pontos. O alvo deve ser dar à criança os exemplos, treinamento e requisitos necessários para ajudá-la a tornar-se responsável pela sua própria saúde. Subtítulo agora: Conforto. Não estamos falando aqui de luxo, mas sobre os confortos necessários como alimento, roupa, abrigo e especialmente um ambiente doméstico agradável. Toda pessoa, inclusive as crianças, devem sentir-se confortável em sua própria casa. Ela deve ter uma atmosfera amigável, mesmo quando existam problemas a serem resolvidos. O conforto pode ser proporcionado pela limpeza e ordem da casa. Existe um ar de serenidade no lar em que cada coisa tem o seu lugar e tudo está em ordem. Não estamos descrevendo a perfeição aqui, mas a ordem. Uma atmosfera que indica que alguém está cuidando de tudo. Quando não há um encarregado, o caos impera e isso não representa conforto. O bom planejamento e a organização podem ajudar a manter o conforto. Cada membro da família deve contribuir para a manutenção do lar, de um modo apropriado ao seu nível de idade. Subtítulo: Segurança emocional. Quando existe conforto, como descrito acima, segue-se geralmente que haverá segurança emocional. Devemos, porém, ficar atentas ao caráter individual de cada criança. Todas elas são diferentes e têm necessidades emocionais muito diferentes. A segurança emocional consiste essencialmente da autoestima positiva e uma relação positiva com outros. A fim de promover esse desenvolvimento nos filhos, devemos usar 3 de nossos 5 sentidos da melhor forma possível. Os mecanismos para tocar, ver e ouvir.
Vamos examinar cada um deles em relação com a autoestima e as relações humanas. Olhos. Existem inúmeras passagens bíblicas referentes aos olhos ou ao olhar. O olhar atento, sincero, ajuda na compreensão. Uma conversa face a face é muito mais significativa do que uma prosa por telefone ou carta. Minha filha mais moça e sua família são missionárias, moram bem longe de nós. Conversamos por telefone frequentemente e escrevemos muitas cartas. Por que, então, ansiamos por nos ver pessoalmente? Por causa do estímulo visual que percebemos quando estamos juntos. Paulo tinha os mesmos sentimentos quando escreveu frases como, abre aspas, irmãos amados e muito saudosos, fecha aspas, em Filipenses 4:1. Se você quiser comunicar-se realmente com seu filho, olhe para ele e faça com que ele olhe para você. O contato visual tem um efeito psicológico de quebrar as defesas. Feições tranquilas sugerem honestidade e pureza. Em Mateus 6:2, Cristo disse a seus discípulos, abre aspas, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, fecha aspas. Quer durante uma discussão demorada ou uma conversa casual, faça contato visual com seu filho pelo menos uma vez por dia, a fim de promover a autoestima e o bom relacionamento. Ouvidos. Uma observação interessante foi feita enfatizando que temos duas orelhas e apenas uma boca, o que deve significar que Deus quer que ouçamos duas vezes mais do que falamos. A Bíblia certamente concorda com isso, desde que ela contém mais de 1.100 referências associadas com o ato de ouvir. O tempo parece ser sempre essencial e a família e a casa não representam exceção. É fácil deixar-se envolver por um padrão de discutir assuntos importantes juntamente com outras atividades importantes. A criança precisa sentir que ela tem prioridade em algum ponto de seu dia ocupado. Para as crianças muito pequenas, o ato de colocá-las na cama é uma hora excelente para dar-lhe plena atenção, de modo que você realmente ouça o que a criança está dizendo. Os seres humanos ficam provavelmente mais vulneráveis nessa hora do dia, de maneira que confidencia, confissões e colaborações se tornam mais fáceis. Depois que seu filho ultrapassa a rotina de colocá-lo na cama, precisamos encontrar outras ocasiões para dar-lhe nossa atenção completa, ouvindo realmente o que ele diz. Ao abrir espaço para esse momento de atenção, os pais poderão entender muito melhor os pensamentos do filho. Permitir que a criança fale enquanto você ouve faz com que ela saiba que seus pensamentos e sentimentos são importantes para você. Eu dei aula para criança de 10 a 13 anos por muitos anos e sempre achei estranho que muitas delas não tinham ideia definidas sobre determinados assuntos. Depois de trabalhar com elas durante o período letivo, muitas se tornavam capazes de desenvolver seus processos de pensamentos por terem encontrado alguém que lhes desse ouvido, dando crédito ao que pensavam ou sentiam. No decorrer de anos de aconselhamento, descobri que diversos problemas desapareciam ou era facilmente resolvido, bastando ouvir o que a criança tinha a dizer. Isto também se aplica aos adultos. Um grande número de pessoas está pedindo para ser ouvido. Em várias ocasiões, um pai ou uma mãe vieram ao meu consultório e derramaram seus corações durante 2 ou 3 horas. Pude felizmente dar-lhe toda a minha atenção e a maioria foi embora
e a maioria foi embora com seu fardo aliviado, grata por alguém tomara tempo para dar-lhe ouvidos. Existem algumas regras gerais a seguir nesse terreno de dar atenção ao seu filho. 1. Evite sondagens e perguntas. 2. Faça uso de aberturas tais como: conte-me sobre o seu dia. O que você acha de? Parece que está aborrecido com alguma coisa. Quer me contar? 3. Não tire conclusões. Evite comentários tais como: você não deve sentir-se assim. Você devia estar envergonhado. 4. Ouça mais e fale menos. 5. Reflita o que seu filho disse. Você acha? Ou esclareça, isso é, estou entendendo o que você disse. Você gostaria de? 6. Tente não fechar as portas ou terminar discussões que precisam ser continuadas. Se seu tempo acabar ou houver uma interferência, diga: vamos prosseguir mais tarde com essa discussão. Subtítulo: Toque. O poder do toque humano é tão grande que, sem ele, perdemos parte de nossa personalidade. Bebês chegaram a morrer por não receberem contato físico. Isso é uma parte essencial do nosso ser. Toda relação que temos com outro ser humano é aumentada pelo toque físico. Até mesmo o relacionamento mais distante, como por exemplo um contato comercial, melhora através do toque, isso é, um aperto de mão ou passar o braço por sobre o ombro da outra pessoa. A Bíblia contém diversas referências sobre o poder do toque. Várias delas mencionam Jesus estendendo a mão para tocar. Em Mateus 9, 20 e 21, uma mulher doente pensou que se apenas pudesse tocá-lo, ficaria curada. Alguns desejavam somente tocar a barra de suas vestes para serem curados. Em Marcos 10, 13, algumas mães levaram seus filhos pequenos para que Jesus os tocasse. O contato físico discutido aqui tem o propósito de realçar a vida da criança. Os pais devem discernir as necessidades específicas de cada filho. Algumas crianças precisam muito ser tocadas, outras nem tanto. E ocasionalmente encontramos uma que não quer aproximação física. Isto é geralmente uma forte indicação de algum tipo e nível de problema emocional, e os pais devem ficar atentas para as necessidades especiais dessa criança. Existem muitos tipos de toque, e isso deve ser objeto de consideração conscienciosa. O que é apropriado numa idade, talvez não seja em outra. Você pode dar tapinhas, beijar, esfregar, acariciar ou fazer massagem numa criança pequena, mas não num adolescente. Um chute de brincadeira ou uma boa luta é mais apropriado para ele. Ao satisfazer, assim, esta necessidade de toque da criança, lembre-se de que estamos satisfazendo nossa necessidade adulta do mesmo tipo de coisa. Em resumo, se você quer dar a seu filho autoestima e o poder de manter relações positivas, use seus sentimentos para chegar até ele. Ao amar seu filho, o que é a base da segurança emocional, verifique se o seu amor é um amor saudável, que proporciona a ele um sentido de valor e bem-estar. A superproteção e uma atitude de domínio não são reações saudáveis e irão destruir a confiança do filho, para mais que o propósito seja bem intencionado. Para que haja autoestima, é preciso que existam
Não só contatos positivos e sensíveis, mas também certas linhas de disciplina. Queremos esclarecer imediatamente que disciplina não é sempre sinônimo de castigo. A disciplina deve ser uma abordagem positiva para lidar com o comportamento de uma criança e orientá-la a fim de que a sua conduta seja apropriada. Às vezes é necessário castigo, mas nem sempre. A disciplina será discutida mais tarde. A autoestima é resultado de você amar realmente seu filho. É necessário estabelecer fronteiras, confiança, tolerância, aceitação e comunicação. Vamos discutir esses pontos brevemente para esclarecê-los. Subtítulo: Especificação de limites. Existem dois aspectos nesse sentido. Um deles é determinar limites, de maneira que a criança compreenda o que é esperado dela. Quando lhe dizem para não ir para a rua, a criança sabe onde fica essa fronteira. Ela pode, geralmente, deduzir outras fronteiras das que lhe foram dadas. Não ir para a rua significa também não atravessar a rua até a casa de um amigo ou descer a rua até a mercearia da esquina. As crianças esperam e apreciam fronteiras. Se não fizermos isso, deveremos transmitir uma mensagem de que não nos preocupamos com o que possa acontecer-lhes. Isto cria insegurança e ansiedade. O outro lado da especificação de limites ou fronteiras é dar, entre aspas, espaço, a fim de encorajar a maturidade e a responsabilidade. Isto significa estender algumas vezes os limites um pouco mais do que você realmente quer. É preciso muita sabedoria para saber como dar o espaço necessário ao amadurecimento, ficando o mesmo, porém, ainda dentro das zonas de segurança. Não existe uma fórmula pronta para ser usada, mas muita oração, cuidado e confiança serão de grande valor para decidir isto. Você cometerá erros. Perdoe então a si mesma quando perceber que estabeleceu as fronteiras erradas e mantenha-se confiante. Minha filha mais velha me disse certa vez que não sabia se, como mãe, tinha condições de ficar firmes quando considerava uma coisa correta, como nós tínhamos feito. Acredite, acredite, é necessária muita confiança em si mesmo para ser um pai ou uma mãe eficiente. Você vai ser sempre pressionada a estender os limites e precisar ter confiança de que vai tomar as decisões certas. Subtítulo: Confiança. Algumas crianças são mais confiáveis do que outras pela sua própria natureza. A confiança faz lembrar uma criança aprendendo a andar. No momento em que se aventura a andar sozinha, 1 ou 2 passos, ela cai. No momento em que você toma coragem para confiar em seu filho, ele talvez traia sua confiança. Se os pais permitem que essa quebra de confiança impeça que voltem a confiar nele, o filho jamais aprenderá a comportamento apropriado para merecer confiança. Espere que eles traiam a sua confiança. Espere pronta para confiar de novo. Esteja pronta para confiar de novo. Mediante este processo, a criança aprende que toda vez que trair sua confiança, será preciso tempo para restaurá-la, e cada vez que isso acontece, o período de tempo se dilata. Esse ato de confiança funciona dos dois lados. Da mesma maneira que esperamos que nossos filhos sejam dignos de confiança, nós também devemos estar seguras de que somos confiáveis. Muitos pais não se importam de trair a confiança do filho, mexendo nos seus pertences pessoais, zombando de seu mundo privado e de seu valor essencial.
Este tipo de comportamento dos pais irá refletir-se de maneira negativa no comportamento do filho. Estar disposto a confiar novamente, como mencionamos antes, é uma atitude bastante difícil para muitos pais. Ela ajuda, no entanto, a relembrar que Deus estabeleceu duas leis de perdão para nós. Ambas são, naturalmente, cobertas pela morte de Cristo na cruz. Em 1 João 1, 7 a 10, João está falando a pessoas que já haviam experimentado a primeira lei do perdão, mas salienta o fato de que todos pecamos, embora possamos ser novamente perdoados, experimentando assim a segunda lei do perdão. Se Deus pode ser suficientemente gracioso para nos perdoar repetidamente, podemos fazer o mesmo com nossos filhos. O próprio Cristo estabeleceu essa atitude de perdão quando disse a Pedro em Mateus 18, 21 e 22, que perdoasse um irmão 70 vezes 7, sendo este um conceito de perfeição ou infinitude. Subtítulo: Tolerância. Seu filho está, sem dúvida, características. Aliás, vou ler de novo: tolerância. Seu filho terá, sem dúvida, características e comportamentos que você não gosta ou não aprova. Essas coisas podem transformar-se em barreiras severas na comunicação se os pais não tiverem cuidado. É normal e vantajoso para eles tentarem mudar esses pontos, especialmente se estiverem ligados à moral e à ética. Mas em algum ponto do caminho, os pais devem tomar uma decisão quanto à prioridade que isso deve ter em comparação com o seu relacionamento geral com o seu filho. Não existe fórmula para esta decisão. Basta dizer que uma boa pergunta a fazer a nós mesmos é esta: se fosse outra pessoa e não meu filho, eu toleraria isso? Muito boa dica, né? Subtítulo: Aceitação. Tolerar e aceitar são coisas que andam juntas. Aceitar uma situação ou condição não significa necessariamente que desculpamos ou aprovamos. No caso de uma questão com um filho, já tornamos claro que não estamos satisfeitos. Na ocasião de decidir se vamos tolerar/aceitar, podemos declarar mais uma vez de maneira franca, mas não ameaçadora, qual a nossa opinião e atitude e as possíveis repercussões no futuro, afirmando a seguir que você não está disposto a permitir que essa questão altere seu relacionamento de mãe ou pai barra filhos. Surpreendente como isso alivia todos e seu tempo, pensamentos e energias podem ser gastos em empreendimentos mais positivos ou com o outro. Este é um curso de ação muito difícil de seguir, desde que a maioria de nós, em algum nível, tende a amar segundo nossos critérios e não com o coração. Amor absoluto, incondicional, significa amar sem levar em conta as variáveis que participem do quadro em geral, tais como comportamento, aparência, capacidade, defeitos, etc. Quando a criança só é amada quando faz o que agrada aos pais, ela se torna insegura, prejudicando sua autoestima. Este amor incondicional faz parte do conforto de que falamos antes. Como mãe, haverá horas em que estará pronta a desistir. Todas nós atravessamos esse momento. Vamos esperar que eles sejam passageiros, em que a situação parece sem esperança.
Haverá ocasião em que a criança precise saber que, embora você desaprove completamente o seu comportamento, o seu amor continua, porém firme e sincero. Muitas vezes a pessoa precisa mais de amor quando é menos digna de amor. Poderia ser essa a nossa situação perante Deus? Existe um fator de influência que merece consideração nesse ponto e nos ajudará a ser mais tolerantes e ter mais aceitação. Trata-se do fato de nosso próprio sistema de valores. Vamos aqui, valor aqui tem o significado de, entre aspas, ideal, em lugar de, entre aspas, valor monetário. O sistema de valores de um indivíduo é muito flexível quando jovem. Quando esse o período apropriado para os pais exercer sua influência junto aos filhos, a fim de ajudá-lo a estabelecer os seus sistemas de valores. À medida que ele amadurece, porém, entra em contato com muitos outros sistemas de valores e de todas essas experiências começa a formar seu próprio e singular sistema de valores. A citação de Alfred L. Tennyson diz o seguinte, abre aspas, sou parte de tudo o que encontrei, fecha aspas. É adequada aqui para descrever como o sistema de valores do indivíduo é formado. Os pais têm dificuldade quando o filho começa a adotar um valor diferente do deles, ou que considerem censurável, ou quando coloca uma prioridade diferente sobre um determinado valor. Muitas das brechas entre gerações ou problemas de comunicação resultam do processo de avaliação dos filhos. Toda pessoa tem direito de possuir seu próprio sistema de valor. Talvez não concordemos com ele ou até nos oponhamos violentamente a uma parte dele. Sábio, porém, é o pai que enfrenta esse fato e mostra aceitação e tolerância pelos pontos de vista diferentes do filho. Provérbios 22:6 nos diz, abre aspas, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, fecha aspas. Muitos jovens, à medida que se defronta com o processo desse sistema de valores, tentam diversas ideias para ver como elas se ajustam. Quando os pais percebem isso e não se tornam inflexíveis e veementes, o jovem frequentemente volta a um ponto de vista aceitável. Por outro lado, se os pais não mostram compaixão, compreensão e tolerância, o afastamento pode tornar-se tão grande e tão desafiador que o jovem se sentirá obrigado a manter seu ponto de vista, até que esteja tarde demais para ele mudar sem sentir-se diminuído. Cabe a cada pai saber o que o seu sistema de valor inclui, antes de querer influenciar o sistema de valor do filho. Quando conhecemos melhor nossos valores através de análise e teste, isso nos tornará provavelmente mais tolerante e prontos a aceitar a opinião dos outros. Subtítulo: Comunicação. Muito tem sido escrito a respeito dos últimos anos e parece até que tudo já foi dito e nada resta a dizer sobre este tema. Todavia, a comunicação deficitária é provavelmente o fator mais importante nas relações humanas ineficazes. Isto não é menos verdadeiro em nosso ambiente familiar, onde deve existir segurança emocional. É fácil para os pais dizerem o que tem de ser dito e, por falta de tempo e tolerância, não querem ouvir qualquer resposta. A comunicação dos filhos fica assim sufocada. As intenções e raciocínio dos pais são geralmente mal interpretados e todo mundo acaba aborrecido. A repreensão se torna a ordem do dia.
Eu pertenço a uma geração que não considera toda repreensão como indesejável. Algumas coisas precisam deixar de ser ditas. Alguns sentimentos só devem ficar em nosso íntimo. As gerações dos anos 50 e 60, com sua filosofia de, entre aspas, pôr tudo para fora, prejudicaram bastante. É perigoso desnudar sua alma para qualquer um, não importa quão boas sejam as suas intenções presentes. Mas é preciso que haja uma rede de comunicação mútua no lar. Grande parte disto está ligada ao que discutimos previamente a respeito de uso de nossos sentidos para formar relacionamentos. Você pode recapitular as regras sobre como ouvir seu filho, as quais servem de base para alcançar uma boa comunicação com eles. Deixa eu ver aqui se falta muito para acabar esse capítulo. Vamos parar por aqui hoje, depois a gente vai ver o subtítulo Disciplina, senão o vídeo vai ficar muito grande, né? Já estamos aí com 50 minutos, 51. Bom, se você está gostando da leitura e estudo desse livro, Eu Quero, Eu Posso, da doutora Aline, publicado pela editora Vida Cristã. Peço aí que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo aqui com suas redes sociais, seus grupos aí, né? No WhatsApp, grupos da família, do serviço, de amigos, tá bom? Para que todos possam aí entender melhor aí, né? Perspectiva para as mulheres cristãs, mas que serve aí para toda a família, né? Tô aprendendo muito aí com isso, tá bem? Se ficou alguma dúvida também do que a gente viu aqui, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Teria o maior prazer de sentar e tirar suas dúvidas, estudar a Bíblia com você. E se você mora longe, a gente pode fazer isso, né, através de uma videochamada também, tá bom? E fico muito feliz que você está investindo aí o seu tempo, né, em aprender a palavra de Deus, e tenho certeza que Deus também está feliz com você aí investindo o seu tempo, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?